Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Depois de um bem-sucedido transplante de coração, o apresentador de TV Fausto Silva, o Faustão, se recupera em casa depois de deixar o hospital. O caso do apresentador jogou luzes para uma série de questões que envolvem os transplantes de órgãos no país. Como funciona a fila de espera no Sistema Único de Saúde? Qual a logística que envolve a retirada de um órgão até o transplante? E a necessidade de se aumentar o número de doadores para atender a todos que precisam. A campanha Setembro Verde de incentivo à doação de órgãos é o tema do Panorama que começa agora. Aqui em nosso estúdio, a coordenadora do Núcleo de Transplante de Coração e Pulmão da Central Estadual de Transplante de Minas Gerais, Heloísa Renier Viana. Heloísa, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu, importantíssimo para a gente, né, enquanto sociedade, ter essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje representando a Central Estadual de Transplantes de Minas Gerais. Que bom. Heloísa, eu queria começar te perguntando em relação justamente a esse último, caso que ficou, todo mundo ficou sabendo, a respeito do transplante do Fausto Silva, que foi um transplante muito bem sucedido em todos os aspectos. A minha pergunta é, essa questão, esse transplante, tudo isso é tão bem sucedido dessa forma, isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, é o padrão ou aconteceu porque ele é uma pessoa muito conhecida, muito famosa? Como é que isso se deu desde o início do processo até o final? Olha, normalmente é isso mesmo que acontece com os pacientes. É importante realmente alertar que o paciente ele precisa de ser identificado, enquanto um paciente que precise de um transplante cardíaco ou de um outro transplante, isso é importante ser frisado porque depende da estrutura de saúde como um todo. Mas quando o paciente é identificado, ele tem a indicação e ele realmente é direcionado a uma equipe de transplante, as coisas realmente acontecem de uma maneira muito natural e fluida e fácil para o paciente. O Brasil ele tem um programa de transplante exitoso, reconhecido em nível mundial, todo chancelado pelo Sistema Público de Saúde, que inclusive se responsabiliza pela avaliação do receptor, inscrição em lista, a manutenção das centrais estaduais que são as responsáveis pela identificação de doadores e distribuição de órgãos, além de se responsabilizar também pelo acompanhamento do paciente no pós-transplante. Então, assim, o processo realmente ele acontece de forma rápida para os pacientes do país, independente da condição do paciente. Ser conhecido, de ser rico, de ser pobre, isso aí não independe, vamos dizer assim. Independe. Pois é, você tocou num ponto interessante, quer dizer, tudo foi bem sucedido até agora. O Faustão, no caso, já saiu, já está em casa, vamos dizer assim, se recuperando. Mas como é que é a questão dessa recuperação? Podem haver ainda complicações ou quanto mais o tempo passa, menor a chance das complicações acontecerem? Sim, para as duas perguntas, o transplante foi bem sucedido, mas essa fase inicial da recuperação de qualquer transplante ela é mais melindrosa. O paciente ele tem um risco maior de intercorrer com complicações infecciosas, até mesmo rejeição. Isso pode trazer o paciente de novo para uma necessidade de internação. E essas complicações, de fato, elas podem acontecer e são mais frequentes na fase inicial do transplante. Mas também, à medida que o tempo passa, esse risco ele vai diminuindo. Então, realmente, o paciente ele tende a se estabilizar mais à medida que o tempo vai passando. Tem um tempo, vamos dizer assim, que o risco diminui? A pessoa pode voltar a ter uma vida normal ou nunca vai ser normal, infelizmente, justamente por causa do transplante? Não, o objetivo do transplante é realmente trazer o paciente para a sua normalidade plena. Para trabalhar, para voltar a ter uma vida ativa, para viajar, cuidar da família. A questão é que a pessoa precisa de ter a consciência de que o cuidado ainda existe. Ela precisa de passar em consultas médicas regulares, fazer uso dos imunossupressores para evitar rejeição, porque senão corre o risco da rejeição, pode realmente perder o órgão. Então, assim, o cuidado ainda existe. Então, do ponto de vista de cuidado de saúde, a pessoa vai ter que manter. Mas é para ela voltar para a funcionalidade dela de uma maneira geral. Pois é, a gente está falando de transplante de coração, que para quem está de fora,
para mim, por exemplo, que sou leigo, talvez seja o mais delicado, mais complicado, não sei se é, mas em relação a outros órgãos, também os cuidados existem, existem transplantes de órgãos que a gente pode considerar não tão, um pouco mais simples, vamos dizer assim, ou todo transplante de órgão requer os mesmos cuidados e as mesmas, vamos dizer assim, o mesmo acompanhamento futuro? Como é que funciona? Olha, vai depender, né? Cada caso é um caso, cada vamos caso dizer é um assim. caso. E assim, eu não falaria especificamente de cada órgão específico. Vai depender também da condição do receptor, da doença, né, do agravo que fez com que ele tivesse a indicação daquele transplante, da condição imunológica dele, do tipo de imunossupressor que ele usa, que aquilo ali pode realmente colocá-lo num risco maior de ter infecções e complicações. Agora, do ponto de vista cirúrgico mesmo, técnico, tem alguns transplantes que são mais complexos que outros. Por exemplo, um transplante de fígado hepático, ele tem uma complexidade assim, infinitamente maior do que um transplante renal, por exemplo. Mas o cuidado com os pacientes, eles precisam existir porque o paciente acaba que ele vai ter um risco ali de rejeição ou de complicação infecciosa do mesmo jeito. Principalmente pela necessidade do uso dos imunossupressores, né? Que por um lado evitam a rejeição, mas que também abrem portas para complicações, principalmente as infecciosas. Perfeito. Bom, em Minas Gerais o número de transplantes vem aumentando. Agora, ao mesmo tempo, a média de recusas pela doação de órgãos também cresceu. A gente vai ver alguns números aqui na nossa tela. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Daqui a pouquinho vai aparecer ali para nós. Olha, em 2020 foram 1.573 procedimentos. Em 2021 aumentou para 1.733, em 2022 2.003. Já a recusa de doações, em média, em 2019, antes da pandemia, era de 25%. Em 2022, subiu para 45%. E a fila de espera está aí em Minas Gerais, contando todos os órgãos, de 5.949 pessoas. Esse aumento desse número de transplantes, isso é um fator positivo? Isso significa que mais, vamos dizer assim, mais pessoas estão sendo salvas, né? Como é que a gente pode analisar esse número do aumento gradativo do número de transplantes? Bom, a Central Estadual de Transplantes, além de se responsabilizar pelo acompanhamento dos potenciais doadores e distribuição desses órgãos para os pacientes inscritos em lista, ela também tem como missão e função o treinamento das equipes e a conscientização da população em relação à doação. Então, anualmente, sempre, né, de forma constante, esse trabalho para obtermos, né, um aumento do número de doações, ele sempre é feito. Esses números a gente precisa de analisá-los assim com um pouco de cautela, porque a gente teve uma pandemia aí no meio. Pois não é verdade? Então, com a pandemia, qual foi a nossa realidade? Qual foi o cenário? Uma contração do número de leitos de terapia intensiva de CTI, porque os pacientes em morte cefálica, eles demandam ventilação mecânica e terapia intensiva. Isso muito em função do que estava sendo necessário naquele momento por causa da pandemia. Então, o número de transplantes, de uma maneira geral, em Minas, no país e no mundo, ele reduziu por causa da pandemia. Então, agora o que a gente observa nesse aumento também do número é o restabelecimento, né, da situação. Da normalidade, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, por mais que, quando a gente analisa os dados, né, de antes da pandemia, a gente de fato via um aumento progressivo, esse aumento, né, mais significativo dos últimos anos, ele tem relação muito com isso, com o restabelecimento da normalidade. E quando a gente considera também a taxa, né, de doação, de recusa, antes pandemia e pós-pandemia, também tem muita relação com isso. Por quê? Essas campanhas de conscientização que sempre são feitas, esse trabalho ali do dia a dia, do corpo a corpo, de conversa e de conscientização das pessoas, isso também ficou um pouco de lado em função do que a gente viveu. Entendi. Então, agora aproveitar, inclusive, esse momento da campanha aí do Setembro Verde, voltar a conversar sobre doação, sobre intenção de doação, sobre o que a família deve fazer, né, quando algum familiar está nessa condição de poder ser doador, para a gente tentar realmente mudar essas taxas aí de recusa novamente. Pois é, e o próprio apresentador Fausto Silva, ele está se propondo a tomar frente de um tipo de campanha para aumentar
o número de doações de órgãos no país. Veja um trecho de um vídeo que o apresentador publicou nas redes sociais logo depois que ele deixou o hospital. Veja só. Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 12 anos, Anne Garneiro, que ela ficou 6 meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue e ela ficou durante 6 meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível. Por isso que eu acho que a missão continua no sentido de cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas. Nós sabemos que o problema de educação é grave no país, para que todo mundo tenha essa consciência. Pois é, esse tipo de depoimento, quer dizer, pelo que ele vem falando desde que fez o transplante, parece que a intenção dele e da família é justamente tomar a frente de um tipo de campanha e ser aliado, inclusive, dessas campanhas que vocês já têm e que, né, estão sendo retomadas depois da pandemia. Você acredita vamos dizer assim, numa ajuda, que esse tipo de iniciativa pode realmente colaborar para aumentar o número de doadores, para esclarecer mais essa questão de, para quem não tem intenção de doar ou tem algum receio da doação? Sim, eu acredito muito. A informação, assim, hoje ela é muito democrática, né? Só que ainda assim a gente vê que existem alguns temas que eles às vezes chegam pouco à população de uma maneira geral. Então, assim, quando se fala nesse assunto, eu acho que é importante para trazer informação, para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas refletirem, sinalizarem o que elas têm de desejo, de intenção, conversar isso em casa e falar com a família. Principalmente esse tema de doação, que hoje no Brasil não é uma doação que é compulsória, né? A pessoa ela não se autodeclara doadora. A responsabilidade atualmente no país é da família. Então é importante realmente essa conversa, essa consciência e essa fala para um amigo e para o familiar poder ter o poder de decisão caso aquela pessoa venha a ser um paciente assim, elegível à doação de órgãos. Então, assim, falar sobre isso, fazer campanha, levantar a bandeira, perguntar para o outro se é doador, explicar em quais condições uma pessoa pode ser doador ou não, isso faz toda a diferença. Para ser doador de órgãos sólidos, né, no caso do apresentador, ele recebeu um coração, o paciente ele tem que ter um diagnóstico de morte cefálica. Então, assim, é um paciente que está numa instituição de saúde, ele está hospitalizado, tem uma equipe médica assistindo o paciente e conversando com a família. A informação desse diagnóstico vai chegar em algum momento. Então, se aquela família, em algum momento da vida, já teve a oportunidade de conversar sobre o que é morte cefálica, que isso realmente traz uma irreversibilidade do quadro para o paciente, e que a possibilidade naquele momento é de ser um doador, se a pessoa manifestou em vida, vai ficar muito mais fácil para a família tomar a decisão. Então, assim, esse tipo de depoimento ajuda muito, muito mesmo. Se caso, e a gente espera que isso aconteça, o número de transplantes aumente vamos dizer assim, a gente consiga, né? Há um limite? O Estado, ou ele tem capacidade de fazer mais transplantes cada vez mais? Ou vai chegar um momento que vamos ter que falar assim, opa, peraí, que não tem mais condição? Bom, esse programa que eu falei no início, que é bem exitoso do Brasil, ele é bem exitoso inclusive nisso. A verba que é destinada hoje, né, em esfera federal ao transplante, ela é uma verba que a princípio não tem assim um teto específico, justamente considerando essa situação. Se a gente chegar num cenário onde que a gente tenha muita doação, o Estado vai ter meios, vai ter recursos para poder subsidiar isso. E a gente tem a grande vantagem de existirem no país muitas equipes credenciadas. Então, assim, acaba que hoje elas trabalham de acordo com a demanda que elas têm, elas vão se adaptando à medida que vai tendo um crescimento que nunca é de forma tão exponencial. Então, é possível sim absorver esses tratamentos. Tem uma particularidade no país, de que a gente não conseguiu ainda interiorizar muito o programa de transplante. Existem alguns bolsões de desassistência no país. Alguns estados, por exemplo, Amazonas, Roraima. Então, assim, os pacientes desses lugares ainda precisam deslocar no país para poder, para terem acesso ao transplante. Então, a gente ainda tem esse problema.
Mas, de uma maneira geral, nos grandes centros, a gente tem um número grande de equipes credenciadas e que conseguem, sim, absorver um número maior de transplantes nesse cenário ideal de uma maior doação, né? De uma maior conscientização das pessoas e de uma maior doação das famílias. A gente está falando majoritariamente aqui do transplante de coração, porque foi o que, né, foi feito pelo Fausto Silva, mas outros órgãos também. Como é que está a situação das filas? Tem algum órgão que é mais complicado, que a situação esteja mais grave que outras, ou tudo, vamos dizer assim, está, entre aspas, dependendo de quanto mais doações, mais transplantes vamos fazer, ou tem algum específico que a gente teria que ter mais atenção? Todos estão nessa situação. Hoje, a gente tem, de uma maneira geral, quase 6 mil inscritos só em Minas, mas no Brasil, de uma maneira geral, a gente tem muito receptor. Na verdade, hoje a gente tem mais receptor por o número de doadores que a gente tem. E a gente sabe que é o inverso, que considerando o número de pacientes que têm uma catástrofe neurológica, que evoluem com morte cefálica, a possibilidade de termos doadores para todos esses pacientes é muito real. Então, a gente se esbarra em vários problemas, né? Às vezes esse paciente não é identificado, ele não é notificado, às vezes o protocolo de morte cefálica não é concluído. Então, existe um trabalho forte a ser continuamente realizado junto à equipe de saúde para conseguir dar um diagnóstico de morte cefálica, para que esse paciente realmente ele venha a se tornar um doador. E tem também essa questão da manutenção do doador, que às vezes a gente perde muito paciente nesse cenário, e tem a questão também, que é o que a gente está conversando muito aqui, que é da recusa familiar, né? Então, se a gente conseguir trabalhar forte com isso, nós vamos conseguir contemplar todos os outros que estão na mesma situação. Cada estado ele tem uma situação particular. Em Minas Gerais, a gente tem uma lista hoje de córnea alta. E se a gente for considerar o tipo de doador para córnea, que é tecido, que não precisa de ser esse de morte cefálica, pode ser um paciente de coração parado. Ele poderia ser doador e a família é também abordada e muitas das vezes ela não é doadora. Se a gente for considerar esse tipo de doador, a gente poderia ter um número bem menor de pacientes em lista e a gente não tem. Hoje nossa lista de córnea, ela tem entre 2 e 3 mil pacientes. Isso é muito, considerando que a gente tem uma mortalidade alta da população geral. Então, assim, um ponto especial que eu colocaria no estado de Minas é até córnea, nem é só o órgão sólido. E que se as famílias têm essa consciência, né, de doação, a gente poderia realmente tentar reduzir também. Pois é, de tudo que você falou aí, você praticamente respondeu a pergunta que eu vou te fazer agora. Apesar do sistema ser elogiável, ser um exemplo para várias partes do mundo, onde é possível avançar? Disso tudo aí que você colocou, o que você acha que seria o mais importante para a gente tá avançando e melhorando ainda cada vez mais esse sistema? Eu penso que se a gente realmente reduzir o número de recusas que a gente tem, já vai ser um grande primeiro passo. Porque a recusa ainda é muito alta e assim, imagina o cenário que você tem um paciente já com o diagnóstico feito e bem mantido e identificado. Então assim, a gente já venceu todas essas barreiras. Aí eu tenho a barreira família. Se eu reduzo a recusa, eu já tenho praticamente 50% a mais do que é feito hoje de transplante. E isso é muita coisa, isso é muito significativo. Né? Vencida a barreira recusa, aí eu teria sim outras frentes. Aumentar a minha identificação do potencial doador, capacitar cada vez mais as equipes para esse diagnóstico, né? Às vezes pensar num outro cenário de doador. Europa, por exemplo, como a Espanha, que é um país referência, que é o exemplo. Assim, né? Na Espanha, hoje, eles já têm um tipo de doador, que é classificado como doador de critério expandido, que ele é mantido intra-hospitalar com um dispositivo de circulação extracorpórea. O que é isso? É aquele paciente que chega em parada cardíaca, aquela parada cardíaca é assistida e abortada. Nesse meio tempo, ele tem um diagnóstico de morte, então assim, ele pode ter os órgãos de morte encefálica, ele pode ter os órgãos utilizados para transplante. E aquele paciente está sendo mantido com aparelhos. A família é abordada, ela doa e aqueles órgãos ainda são utilizados. A gente está num cenário totalmente diferente desse. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu tratar aquele paciente que está em leito de CTI em morte encefálica mesmo. Então, para a gente pensar em outras estratégias para aumentar o número de doadores, eu acho que ainda está um pouco distante porque a gente tem outras frentes para poder vencer.
Bom, estamos no finalzinho. O que mais que você gostaria de deixar de recado aí para as famílias, para os doadores, para quem precisa de um transplante também? Fica à vontade aí para a gente encerrar com o que você achar que é mais relevante nesse finalzinho. Eu gosto sempre de falar, e assim, para amigos, para família, para alunos, né, para residente, para as próprias famílias que a gente aborda, que a doação realmente é um ato de amor, é uma oportunidade que a gente tem de trazer significado para a vida daquela pessoa que no momento faleceu, e que é uma oportunidade realmente de continuar ajudando as pessoas, principalmente no momento de dor. Entrevistar, abordar a família no momento de perda, sabe, em relação à doação, é um desafio para quem aborda, com o objetivo realmente de ajudar as pessoas que precisam, mas também para a família que recebe isso, sabe? Mas que ainda assim é uma oportunidade que a gente tem de realmente trazer significado para a vida daquela família e para a pessoa que está sendo doadora. Então isso realmente é uma mensagem que eu gosto de passar. Gosto de trazer também a informação de que estatisticamente é mais fácil nós, enquanto cidadãos, precisarmos de um transplante um dia na vida do que evoluirmos com morte cefálica e com a possibilidade de ser um doador. Então até isso é importante a gente considerar, sabe? Porque hoje um dia eu posso precisar, mas amanhã pode ser. Pode ser eu. Então é importante a gente ter essa consciência também. Então eu acho importante isso. E conversar sobre morte. Morte não pode ser um tabu, né? A gente precisa de conversar sobre morte, o envelhecimento, o envelhecimento, o que isso traz para a pessoa, como que eu vou morrer, qual forma que eu vou morrer, se eu morrer e se eu puder realmente ajudar alguém e ser um doador, eu quero isso, não quero, deixa a família informada, porque a família com essa informação ela vai ter um poder de decisão muito maior, ela vai ser assertiva e não vai demorar em trazer essa resposta para quem tanto precisa. Luísa, muito obrigado pela sua entrevista. Por nada. Obrigada eu. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.